Vamos falar com Deus. Queridos, bom dia, a graça e a paz do nosso adorado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos sim, vamos falar com Deus. Vamos colocar a nossa vida perante o altar do nosso Deus em oração, pedindo que Ele nos revista com a sua unção, com o seu poder, com a sua graça, com a sua capacitação, com a sua coragem, para que venhamos, é claro, vencer mais um dia. Estamos na presença do nosso adorado Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Sabemos que muitas lutas nessa terra iremos enfrentar, iremos travar. Porém, nós temos um Deus que é vitorioso, que é bendito, que é perfeito, que é pleno, que é reto, que é grande, que é majestoso. Me faltam até adjetivos para qualificar pessoa tão nobre, pessoa tão rica, pessoa tão bendita, pessoa tão amável, pessoa tão incomensurável. Me faltam literalmente adjetivos para falar desse ser especial, criador, gente. Eu tô falando do Papai do Céu, daquele que tem nos ajudado em toda a nossa caminhada, daquele que tem nos encorajado em dias negros, em dias de luta, em dias de aflição. Um Deus bendito, presente nas angústias, um Deus poderoso, fiel, que tem nos ajudado em meio aos nossos combates. É por isso que a minha gratidão perpassa toda e qualquer situação ou senso que se possa ter humanamente falando. A minha gratidão é infinitamente superior a esse Deus que tem vencido, que tem agido, que tem preparado, que tem criado, que tem nos consolado em dias negros, em dias de luta. E é claro que cremos que o Senhor está, aleluia, no seu trono de glória, e Ele sabe, Ele percebe, Ele conhece as nossas lutas e dessabores. É por isso que nós estamos aqui, porque sabemos que Ele, apesar de ser Deus, Ele sabe, conhece a nossa estrutura, e ninguém melhor do que Ele para julgar a nossa causa, para nos ajudar em meio a tantos bombardeios e lutas que temos enfrentado e sofrido nessas últimas horas, nesses últimos momentos. A Bíblia fala no Salmo 119, versículo de número 126, Senhor, já é tempo do Senhor intervir, pois literalmente até a tua palavra tem sido violada. Eita, Jesus! O salmista naquele momento estava vivenciando um momento tão negro, tão dificultoso, que ele olhou em seu redor e ele só conseguia enxergar crise, crises e crises. No que você pensar em crise, era a forma que o salmista conseguia enxergar aquele momento de adversidade, aquele momento duro de tribulação que ele estava vivenciando naquele momento e naquele lugar. E diante daquele momento tão cruel, tão dificultoso, ele levantou seus olhos para o alto e disse: Deus, já é tempo de tu agir, Jeová. Quantos de nós não já fez essa oração que nem o salmista, perturbado, atribulado, diante de uma situação que totalmente fugia do seu comando, do seu controle, né? Pois é, literalmente nós passamos por lutas onde o processo de crise é tão pesado que nós olhamos para o alto meio que desapontados diante de tanta luta e no afã de resolver e eliminar aquele momento tão terrível, tão comprometedor, nós clamamos ao céu de: meu Deus, será que tu não está vendo isso? Será que tu não pode intervir? Será que tu não pode nos ajudar? Será que tu não pode mover? Essa situação que tem literalmente trazido ao meu coração angústias e adversidades. Pois é, querida, é nesse momento de crise e tribulação que nós contemplaremos o nosso Deus, o próprio Senhor, movendo o seu braço de poder e agindo poderosamente na nossa vida. Eu creio que o nosso Deus, de forma tremenda, como o Senhor que é, estabelece, ergue, move, trabalha, prepara, provê, age, move, cria situações de vitória para que o nome dele venha a ser glorificado na minha vida e na tua. É por isso que eu, todos os dias, estou aqui. Não importa, querido, literalmente a situação que eu me encontro. A grande verdade, eu aprendi a confiar no meu Senhor. Estou no meu querite, num lugar de preparamento, num lugar, aleluia, de aperfeiçoamento, lugar de corte, lugar de molde, onde o Senhor tem depurado o nosso coração, purificado a nossa alma, e no final do dia Ele mostra verdadeiramente
que ele é Deus e que o nome dele jamais será desonrado, ainda que muitos se levantem com vontade ou com desejo de ofender o evangelho que nós pregamos, o evangelho que nós cremos, o Deus que nos criou e que verdadeiramente é o Senhor de tudo e de todas as coisas. Eu creio que o nosso Deus tem algo muito grande, soberano, superior para nos entregar. Independente da luta que você esteja passando, meu querido, do flagelo da adversidade, não permita-se olhar para trás. Avance vitoriosamente. Independente de você estar sendo aviltado ou não, ainda que você esteja desapontado devido à luta que você tem passado, eu quero crer nesta manhã que essa luta e adversidade não tem sido permitida pelo Senhor para nossa desonra, mas para provar que verdadeiramente nós temos o nosso coração alicerçado nas promessas do Senhor. Independente do ataque do mal, Satanás não vai saquear a nossa alma, ele não vai roubar a nossa fé. Nós iremos em nome de Jesus caminhar acima da calúnia, do desprezo, do levante, do revés, e Deus, o Todo-Poderoso, que tudo prescuta, tudo vê, tudo sonda, tudo conhece, ele de forma tremenda e poderosa, ele agirá em favor da nossa vida e domará essa fera perigosa que tem se levantado contra a minha vida e contra a tua para nos atribular. Nós temos um Deus Todo-Poderoso, que ele tem paz, ele é o Senhor da paz, e como eu já disse e vou repetir, o Senhor da paz não nos isenta de passar por conflitos e guerras, ao contrário, em meio a essa guerra mundial, em meio a essa guerra espiritual na nossa alma, nós temos um Deus Todo-Poderoso que nos justifica e que peleja pela nossa causa. E nesta manhã, ainda que Satanás se levante para nos injuriar e nos ofender, nós temos um advogado por excelência, que reconcilia o seu povo, que movimenta as águas em favor da sua igreja, que supre a nossa necessidade e de forma tremenda e poderosa arranca, eita Jesus, desinfeta, movimenta toda mágoa, toda ferida, trazendo alívio e graça em meio às tensões devastadoras que se levantem contra a nossa vida para nos atribular. Portanto, nesta manhã, olha para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, porque com certeza ele nos dará vitória. Não tente entender o trabalhar de Deus. Alguns momentos eu tento encontrar lógica no que Deus está fazendo, no que Deus está preparando contra a minha vida, e quando eu menos percebo, lá se vem outra chibatada. E o Senhor diz: se aquiete, não quer entender o meu trabalhar, aguarde e confie em mim, porque se eu disse que era contigo e você crê, então caminhe apenas, porque eu, o Senhor, colocarei cada coisa no seu devido lugar. E tu verás que verdadeiramente o Deus que tu serve, ele não se alonga, não se ausenta de nós, está presente conosco em meio nas mais terríveis tempestades para nos sustentar e para nos livrar em meio aos nossos vales. Portanto, nesta manhã, se você acordou choroso, angustiado, se você acordou meio que atribulado, anestesiado devido às grandes pelejas, Deus manda te dizer: não se preocupe, porque eu, Senhor, estarei do teu lado, te dando consolo, encorajamento e vitória, para que você, em nome de Jesus, possa contemplar o intervir de Deus em meio a essa peleja que você está vivenciando em tempos difíceis. Eu creio que se esse é o tempo, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 126, se já esse é o tempo de Deus agir, intervir para nos abençoar, eu tenho certeza plena e absoluta que o nosso Deus, de forma tremenda e poderosa, moverá céus e terra, e ele agirá em favor do seu povo. Eu tenho ouvido, tenho recebido clamores de milhões de pessoas em toda a nossa esfera terrena. Deus sabe um monte de e-mail, um monte de ligações, um monte de zap que eu recebo de famílias que estão passando um vale terrível. Estão, é claro, com certeza, com seus corações totalmente atolado, agoniado de tanta luta. Irmãos, parece assim uma onda, que nós estamos vivendo uma onda, uma epidemia de crise na moralidade, na política, em todos os âmbitos que nós nos viramos, o negócio está estreito, e quando se diz respeito a famílias e filhos, o negócio está escabroso, está negro, está dificultoso, está assombroso, está terrível. Mas nessa manhã,
Em nome de Jesus, eu quero que você lembre, eu quero que você, em nome de Jesus, traga à sua memória as promessas que Deus, o Senhor, fez na minha vida e na sua vida. Servimos a um Deus todo-poderoso que no trono de glória está sentado, mas Ele está julgando e pelejando a minha e a tua causa. Ele olha para a minha e para a tua família. Então, em nome de Jesus, não se renda, não abra mão dos projetos que Deus, o Senhor, confiou a você. E se porventura alguém não entendeu? Alguém está, de alguma forma, trabalhando contrariamente para impedir o trabalhar de Deus na sua vida? Meu querido, olha, vou dizer algo para você hoje. Não acredite, não receba, não se deixe parar por causa de pessoas que não querem, que não entendem, que não aceitam a obra que Deus tem na sua vida. De maneira alguma. Você vai tomar posse da palavra de Deus e você vai acreditar que o nosso Deus é soberano e Ele reina absolutamente para dar vitória à minha vida e à tua. Então, quem não quiser caminhar conosco, infelizmente, do meu lado vai comer poeira, porque eu vou marchar, eu vou avançar, eu vou me embora, eu não olho nem para trás. Deus, o Senhor, é o meu comandante, Ele tem as rédeas da minha vida na sua mão e não só da minha, como da tua também, criatura. Você não está só não, Deus, o Senhor, é o pelejador. Ele tem na sua mão as rédeas da tua vida. E esse vendaval que veio para te abalar não vai deixar você tombado. Ah, não vai não, meu filho. Porque nós temos aprendido ao longo desses anos que estamos caminhando com Jesus, que toda luta que vem contra a nossa vida para destronar a nossa vida, para derribar muralhas da nossa vida, a única coisa que pode fazer é derribar uma parede aqui, uma parede acolá. Mas eu lhe digo, os nossos alicerces estão bem fincados no nosso Deus. Ele é a base, da nossa vida. Ele é a base do nosso projeto. Ele é a base da nossa família. Se Deus permitiu um muro ruir, é porque literalmente ele não faz parte nessa construção. Ele não é parte da edificação do projeto que Deus sonhou para a minha vida e para a tua. Então, em nome de Jesus, para de ficar vendo chifre em cabeça de cavalo. Deus, nessa manhã, Ele vai distorcer o que está torto. Ele vai fazer justiça na nossa vida. Ele vai movimentar céus e terra. E Ele vai fazer, em nome de Jesus, coisas extraordinárias, para que o nome dEle venha ser glorificado na minha vida e na sua. Penso que o Senhor vai permitir Satanás te envergonhar? Não vai não, meu irmão. Ah, não vai mesmo. Ainda que você cair, você não vai ficar prostrado, porque o arquiteto, o Senhor provedor, criador da minha e da tua vida, Ele está de pé no trono de graça e em tempo e afora de tempo está trabalhando em favor da minha vida e da tua. E esse vendaval que veio para atingir você, Ele não vai botar você no chão. E se botar, não se preocupe não, porque como eu disse ontem, o Senhor vai juntar você, Ele vai levantar você e Ele vai juntar os cacos da tua vida. Deus, o Senhor, está, aleluia, no comando. Eu já disse e vou repetir, pode ter certeza. Deus, o Senhor, nosso juiz, o nosso advogado e legislador, Ele nos garante vitória. E é por causa disso que nós estamos aqui com lágrimas nos olhos, mas de pé. Estamos baqueados, mas caminhando. É por isso que eu digo, o crente que se preza é com lágrimas nos olhos, mas com a espada na mão. O quê? Eu tô com a perna ferida, mas eu não solto esse anjo. Canamassu decaia. Eu disse hoje pra Deus, digo, Senhor, eu tô com a perna ferida, mas eu tô que nem Jacó. Eu tô agarrada no anjo. Eu não largo este anjo enquanto ele não me der vitória. Eu creio que o Senhor, o Todo-Poderoso, nosso Deus, aleluia, de forma tremenda e poderosa, dá ordem em favor da minha vida e da tua, e nós não iremos nos entristecer em meio a esse tão terrível combate. É por isso que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não olhe para trás. Ainda que muitos não acreditem naquilo que Deus tem te falado, nós acreditamos, é o que basta. Se eu e você acreditamos naquilo que o Senhor nos prometeu, literalmente não precisamos que ninguém acredite. Verdadeiramente o que nos influencia, o que nos mantém de pé convictamente caminhando, é aquilo que o Senhor nos fez por promessa. Então eu não sei de onde é que vem água, eu só sei que da rocha eu vou beber. Eu não sei de onde é que vai vir comida, eu só sei que Ele ainda manda pão do céu para suprir, para abençoar, para consolar, para movimentar e fazer o nome dEle ser glorificado em meio à sua igreja. Então, em nome de Jesus, não se preocupe, você não é uma pessoa sem futuro. A pessoa que tem Deus na sua vida é uma pessoa de futuro garantido. Ele sabe transformar situações das mais adversas em verdadeiros
contos de milagres. É por isso, querido, que eu não olho literalmente para a situação. Eu não olho literalmente para as circunstâncias. Porque já houveram momentos da minha vida em que quem olhava dizia, tem mais jeito não. Minha filha, descansa. Olha, desista logo, porque não tem jeito. Irmão, quando foi assim, do meio-dia para o final da tarde, Deus tocou trombeta na terra e o que era inesperado chegou. É isso que eu quero dizer para você hoje. Em nome de Jesus, levanta essa cabeça, porque o transformador de vidas, ele não está falido, não está quebrado, não está caduco, não está doente, nem fraco, nem fracassado, não. O mundo está em crise, mas ele está, aleluia, autêntico e forte no seu trono de graça para fazer cumprir cada uma das palavras que ele nos tem dito. É por isso que nessa manhã, em nome de Jesus, você vai olhar para o alto, você vai confiar na vitória que vem do Senhor. Ele é o nosso ajudador diário, ele é a nossa arma de guerra, ele é a nossa bandeira, ele é a nossa cobertura na batalha. Por isso, querido, não desista. A palavra de Deus para mim e para você nesta manhã é: insista, persista e não desista. Nós somos na mão do Senhor como uma flecha. Ele não nos tiraria da sua aljava sem que não tivesse um alvo definido, sem que não tivesse um alvo determinado. Calabaxé, remenegaia. Ele está pelejando por mim, está pelejando por você. Ele é o Senhor do seu povo, aquele que intercede, aquele que trabalha, aquele que move, aquele que cria, aquele que nos orienta, pacifica, direciona, reme, realiza, restaura causas perdidas, porque como soberano santo salvador que é, ele continua, é claro, agindo em favor das nossas vidas e trabalhando em favor das nossas causas. Portanto, querido, não olha para trás. Eu tenho certeza que o nosso Deus, aquele que nos fez promessa, ele vela para cumprir com aquilo que ele nos tem dito. E eu lhe digo, filho, ele vai fazer do jeito que ele falou. Aleluia! Não recua, valente. Não olha para trás, ungido. Deus, nessa manhã, ele vai te levar nesse vale. Eita, tá no vale? Glorifica. Porque nesta manhã, o nosso Deus, ele está oprimindo agora toda e qualquer ação do inferno. As ameaças do capeta estão sendo agora desta caplaçuitefácia desmantelada. Eu contemplo uma mão agora. Dequeço. Deus me revela uma mão enorme, tangendo, espanando, botando por terra. Eu contemplo o Senhor agora. Menina, é uma coisa tremenda. Um espanador numa mão e ele trabalha muito rapidamente. Tá levantando a poeira. Ninguém tá vendo nada. Chignavassi. Mas Deus manda dizer: eu tô agindo em favor da tua vida. Eu tô agindo em tua defesa. Eu tô te conduzindo como eu tenho te falado. Eita, Jesus, é esse o Deus que tu serve. Um Deus que movimenta céus e terra para dar vitória a mim e a você. Independente que você esteja aí deprimido, angustiado, decepcionado e tenha a impressão que não tem mais jeito para tua causa, Deus manda dizer: tem jeito. Ele venceu no passado. Ele vence hoje ainda para dar vitória ao seu povo. Por isso, em nome de Jesus, não desista, não olha para trás. Deus fará coisas extraordinárias para mostrar para você que não tem orgulho que ele não quebre. Chega neve súbia. Não tem orgulho que ele não quebre. Não tem coração duro que ele não desfaça. Não tem medo que ele não vença. Não tem oposições que ele não bote por terra. Ei, nesta manhã, Deus, o Senhor, vai te mostrar que quem fez esta aliança aí foi Jeová. No que a plaçu de Beneguexé. E Deus manda dizer: hoje estou arrancando toda mágoa, todo ressentimento. Estou arrancando agora todo levante, toda obra de macumbaria. Olha aí, Deus desfazendo aí essa obra do mal contra a tua vida. Tem gente ligando para alguém: ei, faz assim, assim, assim. Quanto é tanto? Pois qual é a conta para eu mandar? É pagando trabalho para destruir teu lar. Na caçou de Meneguexé. Ele nem sabe que Jeová já pagou um alto preço por ti na cruz do Calvário. E não tem dólar, não tem libra, não tem esterlinhas, não tem cruzeiro, não tem cruzado, não tem nada. Chagamandogocoplôcia. Que desmantele aquilo que Deus, o Senhor, construiu, aquilo que Deus edificou. Deus manda dizer para você: não se preocupa. Deus, o Senhor, nesta manhã está desfazendo trabalho
trabalho de 1 ano, de 2 anos, de 10 anos, de 12 anos, Rimicaia, que é renovado todo mês. Eita, prisão do inferno. Deus manda dizer, não se preocupa, porque eu sou o teu potencial, eu sou a tua força, eu sou o teu ajudador, sou eu o teu libertador. Quebrarei os laços do inferno contra a tua vida, que foram constituídos e pagos para te envergonhar, para te ver caído. Satanás não presta não. Mas nessa manhã Deus vai tirar o brinquedinho da mão dele, viu? Se preocupa não, o Senhor está contemplando tudo e Ele manda te dizer, a tua lágrima me incomodou, Rebecaçu, de Quemené, e eu creio, Deus está treinando você para o grande dia do triunfo. Eita, pode ter certeza, o nosso Deus não brinca e Ele vai acabar com essa brincadeira de mau gosto do diabo. E eu creio que nesta manhã tu contemplarás o teu Deus de forma tremenda e milagrosa, intervindo, aperfeiçoando, trabalhando, te dando habilidade e de maneira tremenda e poderosa, afastando para longe de ti toda e qualquer ação do inferno contra a tua vida, para te mostrar que Ele é Deus e não abre. Ei, se você pensa que não vai sobreviver a este ataque, mentira de Satanás, porque em meio às nossas impossibilidades, aleluia, Deus entra na história e muda o contexto da nossa vida para mostrar que Ele é Deus. Deus vai te orientar. Então não queira se conduzir pela lógica humana. Deus age sob, aleluia, uma ótica totalmente diferenciada da nossa lógica. E Ele de forma tremenda e poderosa diz, quando uma situação é difícil para você, permaneça ali, não analise nada, nem fuja, fica firme. Deus manda dizer, aleluia, que nada na vida de um crente é sem propósito. Deus está aí no comando, querido. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Deus manda te dizer, nesta manhã, não recua. Deus vai fazer algo grande. O teu clamor chegou nos ouvidos, papai. E Ele vai te livrar dentro deste vale de lágrima. Pode ter certeza. Não aguenta mais um pouco, não desista. Aqueles que te odeiam, que te oprimem, que te ameaçam, vão ter que engolir o que Deus vai fazer, porque Ele vai enxugar desse teu olhinho enrugado toda a lágrima, até a carreira da lágrima. Chegando Minicácia, Rubião, Jubinicando, Vassu. Mas Deus vai agir em tua defesa, valente. Deus vai agir em tua defesa, ungida. Deus é contigo. Ele te conduzirá em segurança. Ele é o teu provedor. Ele é o teu amigo. Ele é o teu advogado. O pacificador, o remidor de causa quebrada impossível. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Porque o nosso Deus nos fez promessa. O nosso Deus está trabalhando por mim e por você. Não tenha medo, tenha fé, não desista, tenha ousadia. Deus, o Senhor, Ele vai desterrar para longe de ti essa peleja e Ele vai tomar a tua mão e percorrer um caminho de vitória rumo à terra prometida. É por isso que nós estamos aqui em mais um dia de campanha, porque nós não desistimos. Pode o inferno torcer no meio, a torceira quebra assim bem no meio. Nós cremos que o nosso Deus, Ele nos dará vitória independente do cansaço, da luta, da adversidade, porque Ele nos prometeu vitória e pronto. Nós nascemos para ser vencedor, independente da dificuldade, da luta. Eu quero que você, em nome de Jesus, creia que o nosso Deus, Ele é Senhor, soberano, ajudador, remidor e provedor da igreja. Então, em nome de Jesus, não se deixe abater por aquilo que você vê. Ontem eu estava em oração, aleluia, ou melhor, no domingo, essa palavra que Deus me deu, eu estava orando e dizendo, Deus, tem misericórdia, meu Deus, essa luta esmagadora, o negócio está estreito, Jeová, tem misericórdia da minha vida. Eu acho, olha aí minha oração, eu acho que eu não tenho mais a força que Caleb tinha quando chegou para Josué e disse, ei Josué, e aí, me fala aí da promessa que me foi feita. E Josué já tinha esquecido, e ele disse, que
promessa. Mas aquela promessa que eu recebi quando eu fui contigo espiar a terra, homem, você esqueceu que tu me prometeu? O Senhor prometeu a mim e a ti? Pois eu não esqueci não. Rapaz, mas a terra tem gigante. Deixa eu te dizer uma coisa, Josué, que o mesmo ânimo que eu subi para receber a promessa, eu tô hoje para guerrear por ela. Eu disse, Jesus, eu não tô igual Caleb, não, tô igual um cachorro morto. Tô aqui só arquejando. O Senhor disse, tá não, eu te conheço, mulher. Eu levanto um profeta, te dou uma palavra, tu fica pegando fogo de novo. Chega na vassoura, canto, genevaçu. Ei, ainda que essa brasinha esteja aí com cara de cinza, é só já soprar nela. Eita, o fogo pega. Olha Jeová soprando. Olha Jeová soprando. Olha Chaganava Soremanagachai. Olha Jeová soprando. O mundo vai se abrir, Caleb. Tu contemplarás os teus inimigos fugindo de ti. Eles vão ter medo de você. Chega na Vassuité. Fica na dependência do Senhor. O resultado final vai ser bom. Conquista de terra. A espada de Jeová vai devorar o que não presta. Na que a sobra comanai. E assim como Deus te prometeu vitória, Ele vai fazer. É por isso que hoje você não pode, eu e nem você, tirar os olhos do céu, ainda que a realidade nos negue aquilo que o Senhor falou. Mas Ele falou, não sei o que é que Ele vai fazer para desenrolar esse nó, e nem sei o que é que Ele vai fazer para desfazer esse emaranhado do diabo. Eu só sei de uma coisa: Ele é forte. No piaquiaplaciar, e assim como Ele prometeu, Ele vai fazer, Ele vai realizar. Espere. Essa guerra não é tua, essa guerra é de Deus. Ele está te dando vigor para a batalha. Não se deixa bater pelo longo tempo de espera. Deus sabe como fazer, e quando Ele faz, é vitória plena, é posse certa, é resultado vitorioso e exato. Portanto, nesta manhã, sê tu, aleluia, aguarda no Senhor forte, e aguarda no Senhor, porque aquele que começou a obra em nós, Ele aperfeiçoará. Espírito Santo querido, é diante da tua presença que colocamos a nossa vida agora e acreditamos, meu Senhor, no teu prover, no teu trabalhar, no teu agir, no teu estar, no teu mover, no teu criar, e aguardamos, Senhor, no teu agir. Estende a tua mão de poder e enxuga do nosso olho lágrima. Traz, meu Senhor, aquele que está longe, arranca toda pedra de tropeço. Afinal de contas, Senhor, a última palavra é a do Senhor. Ainda que nós viemos usar os argumentos dessa terra, ainda que venhamos usar as palavras mais belas que venhamos conhecer no planeta, elas não são fortes o suficiente para falar ou para retirar uma palavra que verdadeiramente o Senhor tenha dito. Por isso, Espírito Santo querido, estamos aqui diante da tua presença, porque ainda que nós venhamos estar em meio a lutas e batalhas, nós temos o Senhor, que já é para nós a razão, meu Pai, de estarmos na tua presença, exaltando o teu nome a cada dia. Restaura teu povo, traga-nos de volta, meu Senhor, em nome de Jesus, para aquilo que tu nos tem prometido. Senhor, nos devolva, meu Pai, em nome de Jesus, a dignidade, a honra, o brilho, a vitória. Restabelece, levanta o teu povo na velocidade que verdadeiramente perpassa toda e qualquer expectativa humana, e nos ajuda, meu Senhor, como provedor, como criador, como fabricador do milagre, aquilo que nós precisamos hoje e ainda. Aguardamos do Senhor a vitória, porque sabemos que verdadeiramente tu tem, meu Senhor, desse projeto se agradado, e é por isso que estamos aqui, confiando e aguardando neste Deus vivo. Move a tua mão de poder e nos enche com a tua graça bendita. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada manhã a estarmos na tua presença e a caminhar debaixo das tuas asas. Sabemos, ó Deus, que tu és um Deus de feitos extraordinários e que tu ouve, meu Pai, a oração do teu povo. Sabemos, ó Deus, que verdadeiramente estamos uníssimos contigo nesta campanha pela qual clamamos pelos valores da família, e sabemos, ó Deus, que verdadeiramente tu és o nosso braço forte, tu és a nossa arma de guerra. E como muitos têm se levantado à moda Senaqueribe para nos afrontar, para nos roubar, para nos assaltar, para nos saquear, mas eu creio, Senhor, que a vitória verdadeiramente virá contra o nosso inimigo. O Senhor é quem combate a nossa guerra. O soberano Senhor agirá em favor da nossa vida em resposta à oração do teu povo. Desce, meu Deus da terra, desce na terra, desce do teu trono e vem
direção ao teu povo, intervenha de forma soberana e atenda o clamor e as lágrimas dos teus ungidos. Espírito Santo de Deus, não permita, meu Senhor, com que o adversário do teu povo atrapalhe ou que roube de nós, aleluia, o tão sonhado desejo de vitória, mas que nesta manhã tu possa, meu Senhor, em nome de Jesus, de forma tremenda e poderosa, dar um cala-boca no inferno e abençoar a nossa casa, as nossas calças, pois é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus que nós choramos e pela fé já te agradecemos. Amém. E graças a Deus, que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus seja louvado. Na FM Gospel tem Gospel e Vila Medeiros.